E a Sicredi Uniestados realiza de 9 a 15 de setembro deste ano a edição especial da Semana ENEF. O tema desta edição é proteção financeira. Acompanhe agora mais informações e se você deseja, de repente, levar esta palestra, esses ensinamentos para a sua empresa, é só entrar em contato com a Sicredi Uniestados. E hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante para todos nós, que é a educação financeira. E a Sicredi Uniestados está na Semana da ENEF, que é a semana que cuida sobre este assunto, que oferece oportunidades para escolas, para empresas, levarem a agência para dentro das suas empresas para falar justamente da importância da educação financeira na nossa vida. E hoje a gente recebe aqui na TV o Clayton Miller, que vai falar um pouquinho sobre este assunto, né, Clayton? Educação financeira tão importante e tão necessária porque a gente pratica até mesmo dentro de casa. Olá, Sandra. Olá a todos que nos assistem na TV Erechim. Dizer que é um prazer podermos estar conversando sobre esse tema, e é um tema que realmente ele é muito relevante e, ao mesmo tempo, por vezes, um tabu, né? Então, o Sicredi vem aí para que a gente possa falar mais sobre esse tema que é tão relevante, que é a educação financeira. Pois explica para nós como é essa Semana ENEF. Então, a Semana ENEF é a Semana Nacional da Educação Financeira. Ela acontece desde o ano de 2014, ela acontece em todo o país e é uma iniciativa onde são convidados todas as instituições financeiras a participar, instituições públicas, privadas e cooperativas de crédito. Esse ano ela aconteceu do dia 13 ao dia 19 de maio. Então, em todo o Brasil, ela aconteceu no mês de maio. Entretanto, no Rio Grande do Sul, em virtude das enchentes, ela foi postergada porque não havia clima para que a gente falasse sobre educação financeira, né? No Rio Grande do Sul, então, ela acontece exclusivamente de 9 a 15 de setembro. E nós estamos aí nas regiões onde nós atuamos, nas escolas, nas empresas, falando sobre esse tema, que ele é tão importante, tão relevante, por vezes, como eu disse antes, um tabu. A gente sabe do quanto as famílias, por vezes, têm dificuldade em falar sobre esse tema, o quanto, por vezes, hoje, as próprias famílias também têm dificuldades financeiras, né? E por isso também acabam não trazendo esse tema para uma conversa, para um diálogo em família, né? Então, nosso objetivo também é despertar esse tema, essa conversa nas casas, nas famílias, né? A gente tem uma atuação também, diria até um pouco mais relevante em escolas, né, com adolescentes, com jovens, porque a gente sabe que esse público, ele é um público mais crítico, né? Por vezes é um público mais questionador. Então, também o objetivo aqui é fazer com que estes jovens adolescentes possam instigar esse tema para que ele possa ser conversado nas famílias, nas casas destas pessoas e, naturalmente, a gente possa disseminar uma cultura de educação financeira mais saudável. Pois embora a Sicredi ela trabalhe esse tema durante todo o ano e oferece oportunidades para as pessoas entenderem como é que funciona um fluxo de caixa, como é que ela se organiza financeiramente e também projeta o seu futuro. Mas essa educação financeira, quando é tratada dentro de casa, a gente evita que o jovem que ele gaste o seu dinheiro em coisas que não tem necessidade, ao invés de economizar. Exatamente, eu acho que a conscientização ela é um tema relevante, né? Um dos temas, assim, uma das formas que a gente leva, assim, é que por vezes as grandes despesas estão nos pequenos gastos, né? Então, se a gente gasta por vezes em coisas ou objetos desnecessários, mas no final do mês, o somatório de vários pequenos gastos, eles acabam sendo relevantes, né? E essa importância, assim, que eu trago, assim, de falar isso nas casas, né? A gente tem um dado assim que ele é bem relevante. Hoje, dados do Serasa de fevereiro, nós temos no Brasil 72 milhões de cidadãos com dívidas em atraso. Isso é extremamente preocupante, né? E quando a gente olha para as famílias, 78% das famílias estão endividadas. Então, isso é um dado que nos preocupa muito. Nos preocupa muito porque a gente sabe que, por vezes, uma saúde financeira ruim
ela pode desencadear também problemas diversos, inclusive de saúde física, né? Sim. De brigas, enfim, de discussões, e a saúde financeira ela é importante para que a harmonia ela seja instalada, né? E o Sicredi tem uma preocupação muito nesse sentido, tanto é que no ano de 2023, de todas as ações de educação financeira que aconteceram no país, o Sicredi foi responsável por 62%. Então, isso comprova o quanto nós, Sicredi, realmente estamos engajados. Nós queremos uma sociedade melhor, nós queremos uma sociedade mais próspera e, para isso, a gente estimula o tema educação financeira e traz diversas reflexões aí nesses encontros, nesses momentos, né, para que a gente possa, enquanto sociedade, refletir mais sobre o uso consciente do nosso dinheiro. E esse endividamento que tu acabou de destacar, ele quer dizer que as pessoas estão utilizando o limite de suas contas, estão utilizando muito cheque especial, cartão de crédito, porque são facilidades hoje para você ter o dinheiro na mão também, né? Só que lá na frente ele desencadeia um problema. Exato. Sabe que nós brasileiros, nós não temos uma disciplina na utilização do nosso recurso. E um fator importante também é que nós deveríamos fazer compras sendo racionais, mas infelizmente nós fazemos as nossas compras sendo muitas vezes, ou na maioria das vezes, emocionais. E quando a gente age pela emoção, a gente não consegue fazer uma utilização dos nossos recursos financeiros de uma forma adequada, né? Então, esse é um ponto importante. Quando se olha para o endividamento das famílias, sim, são todas as facilidades hoje que estão disponíveis aí. Utilização de cartão de crédito, daqui a pouco não da forma adequada, né? E esse, para nós, assim, acho que é o principal ponto, porque o adequado na utilização do cartão de crédito é pagar a fatura na sua totalidade. Por vezes, por essas dificuldades, o brasileiro acaba pagando o valor mínimo da fatura e isso vira uma bola de neve, né? Juros elevados, da mesma forma o cheque especial são juros elevados, entre outros tipos de financiamento que por vezes também acabam sendo tomados com juros elevados, né? E posteriormente não há capacidade de a pessoa poder fazer o pagamento no vencimento de forma adequada, acaba deixando em atraso, né? E isso gera esse 78% de endividamento das famílias. E quando eu trago o número de mais de 72 milhões de brasileiros com dívidas em atraso, e se nós olharmos para a população economicamente ativa hoje, é um valor extremamente alto, justamente pela facilidade hoje, por vezes também no crédito, mas pela nossa cultura de nós, infelizmente, ainda não termos, digamos assim, uma gestão adequada do nosso recurso financeiro e nós, por vezes, fazermos as nossas compras utilizando o lado emocional do cérebro, né? E daí, por vezes, a gente acaba não fazendo as contas de forma como nós deveríamos fazer. Essa facilidade de crédito que se tem hoje, por exemplo, é possível parcelar no cartão de crédito uma compra até em 12, 24 vezes. Isso também, de certa forma, não facilita para que as pessoas se endividem? Os bancos, eles também não têm um pouco de culpa nisso? Eu acho que tem dois pontos aqui, né? Nós, enquanto instituição financeira, nós temos o olhar, ou temos que ter um olhar para concessão de limites conforme a capacidade de pagamento do cliente bancário, do associado. Nós, do Sicredi, a gente procura sempre conceder os limites de forma adequada à sua renda comprovada, né? Então, nós procuramos ter esse olhar um pouco mais crítico, né? Quando a gente vai olhar assim, fazer compras em 12 vezes, acho que depende de uma análise, né? Porque se essa compra parcelada em 12 vezes tiver juros, né, a loja vai colocar juros, o adequado é fazer o pagamento à vista. Por quê? Porque aí eu vou me libertar dos juros do financiamento dessa compra. Agora, talvez, se essa compra em 12 vezes o valor final for o mesmo que o valor à vista,
O adequado é, daqui a pouco, o sugerido, inclusive, é poder parcelar, mas desde que eu não gaste esse dinheiro que eu estaria podendo pagar à vista em coisas desnecessárias, né? Então, daqui a pouco, o ideal seria o quê? Pegar esse valor e aplicar, colocar em poupança, colocar em algum título de renda fixa, de aplicação, enfim, para ter um juro e automaticamente eu parcelando em 12 vezes eu não estaria pagando juros. Então é importante fazer contas, né? Porque por vezes pode ser interessante parcelar, né? Mas geralmente não é. Então esse é o ponto, assim. O convite aqui é para que todos nós possamos fazer contas. Um dado que a gente traz também é que, infelizmente, nós brasileiros, na maioria das vezes, compramos parcela. Então, se a parcela cabe no meu bolso, eu vou comprar. E por muitas vezes eu não faço o cálculo de quanto eu estou pagando de juros. E, na verdade, nós deveríamos fazer ou devemos fazer o cálculo dos juros e não do quanto eu posso pagar de parcela. Esse é um gatilho importante, né? Porque eu estou pagando juros, eu estou, digamos, perdendo o meu poder de compra, porque eu poderia estar utilizando esse recurso que eu estou pagando de juros e fazer algum outro tipo de investimento, né? Com certeza. E além de todo esse estresse que uma educação financeira mal planejada ou quando não se tem uma educação financeira, é a facilidade que a pessoa tem de cair em golpes e fraudes, que são muito comuns hoje. Também é um tema abordado esta semana. O tema da Semana Nacional da Educação Financeira deste ano justamente é proteção financeira. E o objetivo é alertar as pessoas com relação a golpes e fraudes. A gente tem um dado assim que é um tanto assustador. Hoje no Brasil, conforme informações do Banco Central, nós temos 2.800 tentativas de fraudes por minuto. Eu vou repetir essa informação. Segundo o Banco Central, nós temos 2.800 tentativas de fraudes por minuto, tá? E, infelizmente, algumas pessoas acabam caindo, né? Então, nós temos aqui como obrigação, como nosso desafio também, nesta semana ENEF, despertar esse olhar mais crítico para que as pessoas não caiam em golpes, não caiam em fraudes, né? Nós temos assim uma série de golpes, fraudes assim muito comuns, que é a clonagem do cartão de crédito, ligações falsas de 0800, pedido de dinheiro via WhatsApp, por vezes quando há clonagem, né, do WhatsApp e as pessoas se passam digamos, pelo WhatsApp clonado, né, enviam pedidos para a lista de contatos das pessoas. Então, nós temos hoje uma série, diversos modelos diferentes de tentativa de tirar o nosso dinheiro, infelizmente, né? Então, esse é um dos pontos que a gente aborda na Semana Nacional da Educação Financeira, justamente para conscientizar as pessoas de que elas precisam desconfiar mais, né? Elas precisam ser mais críticas, fazer mais perguntas, desconfiar quando há algum senso de urgência também. Isso não é normal. O Sicredi não entra em contato pedindo dados sigilosos, né? Número do cartão, número da senha, CPF, por exemplo, dados pessoais, nós nunca iremos pedir. Então aqui é um ponto assim que nós estamos trabalhando, não só na Semana ENEF, inclusive em outros temas, em outros momentos, né? Nós também falamos sobre isso. Porque, infelizmente, é uma realidade que acontece a cada dia, com mais intensidade e de formas mais variadas, né, Sandra? Além desta semana ENEF, durante todo o ano, se a pessoa tem, de repente, uma dificuldade de fazer o seu próprio planejamento financeiro, a Sicredi oportuniza esse conhecimento também, né? Sim, nós hoje, dentro das agências do Sicredi, nós atuamos hoje como consultor financeiro, né? Então, sempre em alguma conversa com os nossos associados, nós temos a expertise e nós nos propomos também a falar sobre como o associado pensa no seu futuro, né? Isso é se planejar financeiramente. E nós procuramos, sim, atuar dessa forma para que o associado, ou para que a gente possa ajudar o nosso associado a realizar os seus sonhos, né? Inclusive, o nosso aplicativo ele tem diversas formas de o associado simular
como gostaria de planejar o futuro, no sentido de guardar recursos para fazer uma viagem, para adquirir algum bem, seja uma casa, um veículo, enfim, para a faculdade. Então, o aplicativo dá essa informação e nós, nas agências, também damos todo o apoio, além do incentivo também, né? Porque por vezes também é necessário um incentivo aí por nossa parte, né? E nós apoiamos nesse sentido também. Às vezes a gente escuta das pessoas falando, mas só me sobrou R$200, não vale a pena fazer uma aplicação. Vale a pena? Essa é uma pergunta bem interessante, tá, Sandra? Porque por vezes a gente acha que R$100 não é muito dinheiro, né? Não é muito dinheiro se nós gastarmos. Agora, se nós conseguirmos acumular R$100 por mês, R$200 por mês, num horizonte de tempo a gente consegue acumular um belo volume de dinheiro, né? Um belo recurso. Então, o que vale nesse momento é a disciplina, né? É importante ter disciplina. Se eu guardar somente R$100 uma vez na vida, realmente não vai ajudar. Agora, se eu guardar R$100 por mês ou R$200 por mês, ou conforme a capacidade financeira de cada um dos associados, das pessoas, quando a gente soma isso, mais os juros em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, né, isso gera um valor bem significativo, né? E daí sim a pessoa depois pode realmente utilizar para aquilo que é importante. Então, quem tiver dúvida sobre essa questão financeira, a Sicredi está de portas abertas, não tenha vergonha de chegar e pedir ajuda, né? Isso que é o importante, né? Acho que quando a pessoa ela admite que ela não tem um bom planejamento e precisa de ajuda, a Sicredi dá essa mãozinha para ela. Eu acho que, como eu citei antes, é um tema que ele ainda é um tabu, né, de ser conversado. E por vezes a gente sente vergonha, né, de dizer que precisa de ajuda, de dizer que talvez não está conseguindo fazer uma gestão adequada dos recursos durante o mês, né? E sim, nós estamos para apoiar as nossas equipes, têm o conhecimento necessário para poder apoiar os associados. Nós temos ferramentas também hoje, né, que podem dar uma dimensão, se eu começar a fazer algum acúmulo de reserva, de recurso, enfim. Nós temos diversas formas de poder guardar dinheiro, seja a poupança, seja a aplicação, seja a previdência, seja um consórcio, enfim. Então, acho que a importância é perguntar. Esse é um fator bem relevante, pedir ajuda, né? Como tu traz, Sandra, porque aí eu acho que os horizontes eles vão se abrindo, as oportunidades vão surgindo, né? E a gente consegue apoiar nesse sentido, sim. E agora falando de um outro tema, Cleiton, teremos uma mudança de posições aí dentro de algumas agências da Sicredi, inclusive Cleiton da Rua Alemanha, ele passa a ser o Cleiton da Jaime Lago. Isso aí, Sandra. Então, nós, durante esse mês de setembro e oficialmente a partir do dia 1º de outubro, a nossa cooperativa como um todo, ela teve aí aproximadamente 20 mudanças, né? Porque a nossa função, ela temporariamente, né, a cada algum período a gente acaba mudando de agência porque a gente naturalmente consegue ver novas oportunidades e quem chega no nosso lugar também consegue ver novas oportunidades. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? E dentro dessas mexidas aí, então eu também estou de saída. Hoje atualmente eu atuo na agência do Sicredi da Rua Alemanha. Então, oficialmente até o mês de setembro, início de outubro, estarei assumindo a agência Erechim Praça Jaime Lago, que fica próximo aos bombeiros, embaixo da sede administrativa, um novo desafio, né, na Praça de Erechim. Apesar de ser a mesma praça, né, Sandra, a mesma cidade, são desafios diferentes, né, porque são associados diferentes, é uma equipe diferente, né? Então, dentro de Erechim, a gente tem seis agências, mas temos 6 realidades diferentes, né? Então, também aí deixar essa informação para os nossos associados que nos assistem. Em Erechim, a gente, das 6 agências, teremos 5 mudanças também. Então, em breve, os associados também terão a oportunidade de conhecer os novos gerentes das agências. Já estão sendo apresentados, a gente está nessa fase aí de transição, vamos dizer assim, né? E aos associados da agência Erechim Praça Jaime Lago, aí também convido a partir do mês de outubro aí, que possam vir até a agência, tomar um café e que a gente possa conversar um pouco mais.
Obrigada pela tua presença aqui e fica a dica aí para o nosso telespectador aproveitar essa semana. Se tiver alguma dúvida, qualquer agência da Sicredi aí pode te orientar sobre a sua gestão financeira da forma mais adequada. Sucesso nesse novo desafio e nos vemos na agência. Obrigado, Sandra, e um abraço aí a todos que nos assistem.